Romanos, Paulo vai dizer que a maior prova de amor que Deus deu à humanidade foi ter enviado o seu único filho para morrer no lugar daqueles que eram inimigos de Deus. Você teria essa coragem de dar a vida do seu filho a um bandido? Você teria essa coragem de entregar o seu filho à morte para pôr em liberdade a um criminoso? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. E pelo seu imenso e grandioso amor, Ele deu o seu Filho para nos libertar desta condição. Irmãos, eu quero pedir para que já possa projetar o tema. Desde já, muito obrigado, meus amigos. Podem se retirar. Irmãos, o hino disse que o sacrifício não se resume na cruz, mas desde o exato momento em que Ele deixou o trono, por amor a você, por amor a mim. E o que Deus requer dos seus filhos? Amor. Jesus disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Talvez eu esteja falando para alguém que viveu uma vida pecaminosa. Talvez eu esteja falando para alguém cujo passado não se orgulha. Eu estou falando para alguém que viveu uma vida totalmente imoral no passado, mas quando teve um encontro com Cristo e com a sua palavra, sua vida foi transformada. E eu faço uma pergunta: de tudo isso que eu relatei, você ama Jesus? Quantos nesta manhã gostariam de ter esta oportunidade? Se puderem desligar, por favor, para ficar visível aqui a projeção. Quantos nesta manhã queriam ter a oportunidade de dar um abraço em Jesus? Ei, meus amigos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria também ter esse privilégio. Quantos nesta manhã amam a Jesus por tudo aquilo que Ele fez por nós? Eu amo. Glória a Deus. Se for possível, levanta a segunda, os pés. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta para si mesmo. Você acabou de dizer, tanto para mim, quanto para os anjos que estão entre nós, quanto para o universo e diante de Deus, que você ama Jesus. Mas até que ponto o seu amor vai por ele? Até que ponto você estaria disposto a suportar por amor a Jesus? Até aonde vai o caminho? Você estaria disposto a pagar o preço por amar a Jesus? Nesse momento nós iremos assistir um vídeo. E este vídeo fala de pessoas que não apenas amaram a Jesus, mas que também amaram a sua palavra, a palavra de Deus, e tiveram que pagar um alto preço. Até que ponto você estaria disposto a passar por tudo isso por amor a Jesus? Sabe quem eram esses homens e mulheres que acabaram de aparecer? Eram aqueles a quem Ellen White, no seu livro O Grande Conflito, ela diz que nós devemos ter a mesma fé que esses homens e mulheres tinham, os valdenses. E ela diz que nos últimos dias o povo de Deus teria que ser como os valdenses, dispostos a passarem por tudo isso que vocês acabaram de assistir. Mulheres terem seus seios arrancados, homens serem mutilados até a morte, crianças serem decapitadas, mães juntamente com seus filhos serem enterrados vivos. Irmãos,
O amor que Cristo nos pede não é o amor da boca para fora. Não é apenas eu dizer, Senhor, eu te amo do fundo do meu coração. O amor que Deus nos pede não é aquele que está se entrelaçado aí no mundo evangélico, onde muitos cantam, eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus. Irmão, você pode deixar, irmão, de ligar essa luz aqui. Pode deixar. Sabe qual é o tipo de amor que Deus nos pede nessa manhã? É o amor sacrificial. E o que é o amor sacrificial? É aquele amor que está disposto, se possível, a morrer por aquilo que ama. E nesse momento, para não ficar em minhas palavras, eu quero me embasar no ensinamento de Cristo. Quero convidá-los a todos a se colocarem de pé, em honra à palavra do Senhor, e abrem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, vamos ler os versículos 13 ao 16. É um texto muito conhecido, mas pouco compreendido e pouco colocado em prática. Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, vamos ler os versículos 13 ao 16. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Versículo de número 16. Veja o mandamento de Jesus: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está onde, irmãos? Jesus compara a sua igreja a duas coisas: ao sal e à luz. E falando acerca da luz, Jesus disse: brilhem a vossa luz nas trevas, para que os outros, ao olharem para vocês, glorifiquem a quem? O vosso Pai. Feche seus olhos. Nós vamos pedir a orientação do Espírito Santo nesse momento. Pai Celestial, no nome do teu servo Jesus Cristo, eu creio que o Senhor se faz presente neste lugar, através do teu Espírito Santo. Senhor, o mesmo Deus que aparece nas páginas das Escrituras, o mesmo Deus que apareceu no Sinai, que entregou para o povo de Israel as tábuas da lei, o mesmo Deus que apareceu para Moisés e disse: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. O mesmo Deus que fulminou a Nadab e a Abiú é o mesmo Deus que se faz presente neste lugar. Senhor, a tua palavra está aberta. Dê a este miserável pecador, Senhor, temor e tremor diante de ti. Ó Deus, que nesta igreja possa habitar este mesmo sentimento, temor e tremor, porque o Senhor está entre nós. Não permita que nada atrapalhe essa mensagem, e que a tua palavra alcance os corações sinceros que estão neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, a palavra de Deus está aberta. Eu peço a reverência de todos, porque Deus irá falar comigo e com você. Irmãos, muitas vezes nós lemos estes versículos
Vocês são o sal da terra e luz do mundo. Brilhe a vossa luz nos quatro cantos desta terra, para que os homens possam vê-los e glorificar o vosso Pai que está nos céus. E com base nesses textos, muitos pregadores olham para a nossa geração e dizem o seguinte: já está na hora da igreja ser o sal da terra e luz do mundo. Muitas vezes nós cantamos hinos como: somos o sal da terra, somos o sal da terra, restaurando o sabor e dando alegria de viver. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Jesus compara a sua igreja ao sal e à luz. Mas a pergunta é: eu quero que sempre quando você ler o texto bíblico, faça perguntas ao texto. Em qual contexto, em que momento o cristão precisa ser sal para dar sabor ao mundo e luz ao mundo que está rodeado de trevas? Em que contexto? Retorne alguns versículos anteriores dessa passagem que nós acabamos de ler. Mateus capítulo 5, os versos 10 e 12. E aí você obtém a resposta. Em que contexto os discípulos e a igreja deveriam ser sal e luz? A Bíblia nos diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí vem o texto de Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Eu preciso concordar com um grande pregador do século XIX. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. E na sua denominação, pregando a palavra do Senhor, principalmente o versículo 14 de Mateus capítulo 5, falando acerca do sal, Charles Spurgeon disse às suas ovelhas o seguinte: Deus não chamou esta igreja, palavras de Charles Spurgeon, Deus não chamou esta igreja para ser um caramelo. Não. Deus chamou a sua igreja para ser sal, a tal ponto que o mundo tem vontade de cuspir. Se ele vivesse em nossos dias, ele diria o seguinte: Deus não chamou a igreja adventista do sétimo dia para ser o chocolate da terra. Deus chamou a igreja adventista para ser sal, a tal ponto que os ímpios não engolem, mas cospem. Comentando, irmãos, acerca deste texto bíblico, na Bíblia de Estudos, Thomas Nelson tem um comentário muito interessante sobre Mateus capítulo 5, versículo 10. O viver justo é geralmente ofensivo a outros. Se você quer ser justo na terra, não espere amor dela, mas você será uma ofensa para o mundo. Perseguição dá ensejo para que o cristão prove estar apto para o reino. Então, irmãos, em que contexto o cristão prova diante do mundo, diante dos anjos e diante do universo que ele está apto para herdar o reino? É quando ele é perseguido. Na Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, ela diz o seguinte, comentando esta passagem: os perseguidos são aqueles que foram tratados injustamente por causa da sua fé. Deus se agrada quando o seu povo se mostra que o valoriza acima de tudo no mundo. Isso acontece quando o seu povo corajosamente se mantém fiel
em meio à oposição por causa da justiça. Assim como Jesus, irmão, isso aqui me fez estremecer. Assim como Jesus experimentou oposição e perseguição, seus discípulos podem esperar o que, irmãos? Então, aqueles que desejam serem seguidores de Jesus devem esperar o que do mundo, irmãos? Perseguição, morte, tortura. A recompensa dos discípulos pode não vir na terra, mas certamente será deles nos céus. Jesus não promete uma vida de bonança enquanto nós estivermos nesse mundo. Jesus promete uma herança no mundo vindouro, na sua volta. Mas enquanto nós estivermos ainda neste mundo, devemos esperar perseguição. Assim perseguiram os profetas ao longo da história, começando com o assassinato de Abel por Caim, sempre aqueles que se opõem ao povo de Deus. Então, todo aquele que quer fazer parte do povo de Deus, ele precisa esperar oposição. E aquela, irmãos, que eu digo que é um microscópio de Deus, aquela que amplia a nossa visão do texto sagrado, comentando o texto que nós acabamos de ler no livro O Desejado de Todas as Nações. Veja o que ela diz. Depois de explicar em que consistia a verdadeira felicidade e como pode ser obtida, Jesus indicou mais definidamente os deveres de seus discípulos, como mestres escolhidos por Deus para levar outros ao caminho da justiça. Que privilégio, irmãos, Jesus deu aos 12 e também à sua igreja de levar muitos para a glória por meio da pregação do Evangelho. Se parasse o texto aqui, irmãos, eu daria glória a Deus, eu pularia de alegria. Mas ela não para por aí. Ao mesmo tempo que vem a bênção, vem a responsabilidade. E qual é o resultado da igreja? Levar muitos para o caminho da justiça eterna. Jesus sabia que haveriam de ser muitas vezes decepcionados e sofrer desânimos, que enfrentariam decidida oposição, seriam insultados e rejeitados seu testemunho. Bem sabia ele que no cumprimento de sua missão, os humildes homens que tão atentos lhe escutavam as palavras haviam de sofrer calúnias, torturas, prisões e morte. Irmãos, para aqueles que dizem não, o mundo precisa nos amar, nós precisamos ser amados pelo mundo. O mundo ama o pecado, o mundo não ama a justiça. O mundo em que você vive ama o pecado e tudo que há no mundo. O mundo ama o pecado e aborrece a justiça. E foi esta a causa da sua hostilidade para com Jesus. Todos, quantos recusam seu infinito amor, acharão o cristianismo um elemento que, irmãos, perturbador. Não espere ser amado por esse mundo. Espere ser odiado. Mas enquanto o ódio está vindo de lá para cá, a igreja deve responder com o que, irmãos? Com amor. Ou seja, independente se eles vão te amar ou não, se eles vão te torturar e matar, independente disso, você precisa ser o sal da terra e luz do mundo. Eu faço a pergunta: você estaria disposto
a ser ainda um seguidor de Jesus. Irmãos, quando eu leio todo o Novo Testamento, eu percebo que Jesus nunca iludiu os seus discípulos. Jesus nunca prometeu bonanças neste mundo. Muitas vezes nós, adventistas, e o que dizer cristãos, nós temos o costume de iludir aqueles a quem nós estamos evangelizando. Muitas vezes nós dizemos o seguinte: olha, venha para a igreja, porque na igreja você vai ser ali, você vai receber ali cesta básica, você vai ser auxiliado ali nas suas necessidades. Venha para a igreja, porque se você vir à igreja, a igreja proporciona para os seus filhos o clube dos desbravadores e dos aventureiros. Venha para a igreja, porque a sua vida será um mar de rosa, será algo maravilhoso. É óbvio, irmãos, que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a nossa vida é transformada, nós temos alegrias. Mas a vida cristã apenas se resume nos pontos positivos? Apenas ter uma vida cheia de bonança? Não. Jesus promete ódio, perseguição. Nós temos o costume de dizer muitas vezes: jovem, venha para a igreja e você encontrará a varoa, uma moça bonita a quem você deve casar. Mas sempre quando Jesus chamava alguém para segui-lo, Jesus dizia o seguinte: Jesus convocou a multidão e os discípulos e os desafiou, dizendo: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Mateus capítulo 23, versículos 33 e 34. Jesus está diante dos escribas e fariseus. E Jesus vai censurar a hipocrisia desses homens. Censurando-os, Jesus agora vai falar acerca do que aqueles homens, que eram mestres da lei, iriam fazer com os discípulos de Jesus. Jesus diz o seguinte: serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aí Jesus diz: portanto, eu vos envio, falando para os fariseus e para os escribas. Ela diz que Jesus apontou para os discípulos: portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres. Matareis e crucificareis alguns deles. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. João capítulo 15, versículo 20, Jesus vai dizer aos discípulos e à sua igreja: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. E Jesus diz: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E por que o mundo persegue a igreja? Por guardar a palavra de Deus. Quantos aqui que já deram estudos bíblicos já disseram o seguinte: você quer fazer parte da igreja adventista? Muito bem. Você será bem recebido pelos irmãos? Você será abraçado, acolhido? Mas lembre-se que você vai perder o seu emprego no culto do sábado. Lembre-se que na faculdade você vai virar chacota dizendo: olha o membro da seita. Você já disse para o seu discípulo: olha, no exato momento em que você entrar para a igreja, você será odiado pelo mundo. Jesus nunca teve medo de perder seus discípulos. Jesus sempre escancarou o resultado daqueles que decidissem ser os discípulos dele. João capítulo 16, versículo 33: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim.
No mundo passais por aflições. E eu não vou tirar as aflições de vocês. Porque vocês, meus discípulos, devem passar por aflições. Mas tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês podem vencer. Irmãos, um texto muito utilizado por nós, adventistas do sétimo dia. Atos capítulo 1, versículo 8. Também é um texto muito conhecido no meio evangélico, principalmente dos pentecostais. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis o quê? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí os pastores dizem: vocês precisam ser testemunhas de Jesus. A pergunta é: o que é ser testemunho? Eu fiz questão de colocar aqui um texto grego, a língua original que Lucas escreveu. Aqui está o texto, Atos 1:8. Se vocês notarem, eu grifei aqui no slide, destaquei este termozinho aqui, ó. Esta é a palavra para testemunho. E quando você vai para o dicionário, sabe qual é a pronúncia dessa palavra testemunho no grego? Mártir. E mártir tem 3 sentidos. Primeiro, um testemunho, onde alguém que presencia algo e vai testemunhar daquilo que viu. Segundo, no sentido histórico. Terceiro, no sentido ético. Ou seja, quando Deus olhou para os discípulos e disse: vocês serão minhas testemunhas, vocês serão os meus mártires, porque vocês serão convocados para testemunharem daquilo que vocês viram e ouviram, e vocês terão que morrer por aquilo que vocês estavam vendo. Você tinha parado para pensar nisso? E mais, se você deseja o Espírito Santo na sua vida, lembre-se, o Espírito Santo desce sobre uma pessoa para fazer dessa pessoa o que, irmãos? Mártir. Aquele que dá a sua vida por aquilo que decidiu crer. Muito obrigado, meu querido. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Palavras do apóstolo Paulo. Paulo está aconselhando a um jovem chamado Timóteo. E sabe o que Paulo diz a este jovem? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão recebidos. Irmãos, o que nós devemos ensinar à nossa juventude, irmãos? Nós que somos líderes, como líderes, devemos ensinar o que para a nossa juventude, irmãos? Santidade. E quando você ensina sobre santidade, você está falando de perseguição. Paulo não iludiu Timóteo. Paulo disse: Timóteo, se você quer ser um cristão fiel, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você quer ser santo, esteja preparado para ser recebido. Irmãos, Jesus vai comparar o ministério dos discípulos com o ministério dos profetas do Antigo Testamento, correto? Jesus disse: assim como perseguiam os profetas que vieram antes
de vós. E quando você vai para a história, você vai se deparar com alguns profetas do Antigo Testamento. E ao Jesus comparar a vida dos apóstolos com a vida dos profetas, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o ministério de vocês será marcado por rejeição, sofrimento, perseguição e morte. Porque foi assim que aconteceu com os profetas e vão acontecer com vocês. E vai acontecer com vocês. Note, Isaías, o homem que profetizou acerca da vinda do Messias, qual foi o fim desse profeta? Ele foi cerrado ao meio. Jeremias, conforme a tradição, a Bíblia diz que Jeremias ele foi levado para o Egito. E de acordo com textos rabínicos, Jeremias ele foi apedrejado até a morte pelos próprios judeus, pelo seu próprio povo. Ezequiel foi morto por exilados judeus na Babilônia. Isso aqui é tudo a história, irmãos. Textos rabínicos, Talmud. Se lembra do profeta Amós? De acordo com a história, o profeta Amós foi ferido com um bastão pelo sacerdote Amazias e morreu. Zacarias, filho de Joiada. A Bíblia diz, isso aqui você pode encontrar na Bíblia, ele foi apedrejado até a morte no pátio do templo. O profeta Miqueias foi executado pelo rei Jorão. E o João Batista, aquele a quem Jesus disse: olha, nem os nascidos de mulher são maiores do que João Batista. Qual foi o fim de João Batista, irmãos? Ele foi decapitado na cruz. E o que você encontra hoje em nossos dias? Muitos desejosos em serem profetas de Deus. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço que esses homens tiveram que pagar? Irmãos, a pergunta que nos interessa hoje é: diante de tudo isso que nós acabamos de ver, Jesus falando para os seus discípulos: vocês serão perseguidos e mortos. Será que isso se concretizou na vida dos apóstolos? E eu quero dividir este sermão em 4 tópicos. Primeiro, na era apostólica, era patrística, na Idade Média e em nossos dias. Eu quero tratar a perseguição nesses 4 períodos da história da humanidade: era apostólica, patrística, Idade Média e em nossos dias. Será que todos aqueles que são desejosos de seguirem a Jesus tiveram uma vida de bonança, de paz, de tranquilidade? O que aconteceu com os apóstolos de Jesus? Vamos para a era apostólica. Na Bíblia, nós encontramos o primeiro homem a ser mártir por amor a Cristo. Seu nome? Você sabe o que significa o nome Estevão? Coroa. Quando Estevão dá a sua vida por amor ao Evangelho, sabe o que era que Cristo estava falando para a igreja? Estevão é a coroa dos mártires. Vocês querem ser meus seguidores? Olha para Estevão, porque assim como foi o fim de Estevão, será o fim de vocês. Estevão foi o primeiro mártir. E note, Cristo não chamou uma pessoa idosa para morrer. Deus chamou um jovem. Jovens desta igreja, Deus chama vocês para serem apedrejados até. Assim como Estevão. Estevão foi apedrejado
até a morte. Tiago, irmão de João. Você pode encontrar este relato no livro de Atos. Qual foi o fim de Tiago, irmãos? Herodes mandou passar a espada. O que dizer de Simão Pedro? O homem a quem Deus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que aconteceu com Pedro? De acordo com a tradição cristã, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Seu irmão André, qual foi o fim de André? Crucificado em uma cruz no formato de X. Tiago, filho de Alfeu, de acordo com a tradição, ele foi apedrejado e espancado até a morte por amor a Jesus e o seu evangelho. Filipe, aquele apóstolo que disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Qual foi o fim de Filipe? Ele foi crucificado. Bartolomeu, ou Natanael, aquele a quem Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Qual foi o fim deste homem, deste apóstolo? De acordo com a tradição, ele foi esfolado vivo e depois decapitado. Tomé, aquele que disse: se eu tocar, eu vou crer. Qual foi o fim de Tomé, irmãos? De acordo com a tradição, ele foi traspassado por lanças. Aquele que escreveu o evangelho que nós acabamos de ler no início. Qual foi o fim de Mateus, irmãos? Morto pela espada. Judas Tadeu, ele foi morto por golpes de bastão ou machado. Simão Zelote, cerrado ao meio. Matias, aquele que substituiu Judas Iscariotes, ele foi apedrejado e no fim decapitado. O que dizer deste grande homem, o apóstolo Paulo? Qual foi o fim deste homem? Ele foi decapitado. João, irmão de Tiago, de acordo com a tradição, a Bíblia diz, de acordo com a tradição, relata que João, ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente. E ele não foi morto porque Deus ainda tinha um plano na vida deste homem. E qual era o plano de Deus para a vida de João? Escrever o livro do Apocalipse. Porque após ele ser lançado no caldeirão de óleo fervente e Deus ter preservado a vida deste homem, de acordo com a tradição, Domiciano manda exilar João para a ilha de Patmos. Mas a tradição diz que ele foi exilado na ilha de Patmos e depois ele morre de velhice. Foi o único dos apóstolos que não teve uma morte trágica, uma morte terrível. Foi o único dos apóstolos, mas foi o que sofreu muito pelo Evangelho. Foi muito perseguido enquanto estava com fome. Tiago, irmão de Jesus, aquele que escreveu a epístola de Tiago, que está aí na sua Bíblia. Sabe qual foi o fim de Tiago? Irmão de Jesus. Foi apedrejado até a morte no templo de Jerusalém. Barnabé, apedrejado até a morte. Lucas, o evangelista, morreu enforcado. João Marcos, o evangelista, foi arrastado pelas ruas com uma corda no seu pescoço até a morte. Se lembra do texto lá de 2 Timóteo? Que Paulo disse a Timóteo: se você quer viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, você será perseguido. Você sabe qual foi o fim de Timóteo? O fim deste jovem? De acordo com a tradição, ele foi apedrejado por pagãos, só porque ele estava ensinando o Evangelho. E na era patrística? Será que na era patrística, esta era é a era pós-apostólica,
discípulos já estavam mortos, e aí nós temos a era patrística, que são os sucessores dos apóstolos, aqueles que conviveram com os apóstolos. Será que eles tiveram uma vida cristã, um mar de rosa? Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele foi discípulo do apóstolo João e conheceu o apóstolo Paulo. Sabe qual foi o fim deste bispo, deste pastor? Ele foi lançado na arena para ser devorado por Deus. Pesquise nas suas casas uma carta que Inácio de Antioquia escreveu para os cidadãos de Roma. Sabe o que ele disse? Irmãos, eu sei que há entre vós um grupo de pessoas que querem me salvar, mas eu peço que, se vocês têm amor por mim, permitam que eu seja devorado por Deus, porque eu quero ser um sacrifício vivo para Deus. Inácio de Antioquia foi lançado na arena para ser devorado por Deus. Policarpo de Esmina, outro discípulo do apóstolo João. Sabe qual foi o fim de Policarpo? Ele foi queimado, filho. Justino Marte, que viveu aí nesse período da era apostólica, da era patrícia. Sabe qual foi o fim deste homem? Justino Marte. Ele foi açoitado e depois decapitado. Eu quero fazer uma pergunta aqui para as mulheres. Quantas aqui conhecem a história de Perpétua e Felicidade? Ninguém. Perpétua e Felicidade eram duas mulheres cristãs, africanas. Perpétua, neste período em que ela foi presa por amor a Jesus, ela estava grávida. E em meio às torturas, juntamente com a sua serva chamada Felicidade, e Felicidade foi a responsável de levar Perpétua para os pés de Cristo, elas foram torturadas na prisão, e Perpétua deu a luz a seu filho na prisão. Após ter dado a luz ao seu filho, ela foi, juntamente com a sua serva, levada para a arena para serem atacadas por touros selvagens. E depois o imperador deu uma ordem para que um gladiador decapitasse essas duas mulheres. Aqui nós temos uma representação de como foi essa cena. Diz que um soldado ficou com tanto medo de matar essa mulher que ele, a espada tinha que pegar no pescoço dela, só que pegou aqui na barriga. Sabe o que ela fez? Ela pegou a espada desse carrasco e levou no pescoço e disse: pode passar a espada aqui, eu quero aqui. Eu não quero aqui, eu quero aqui no meu pescoço. Mulheres, vocês teriam essa coragem? Santa Eulália, 13 anos de idade, por ter confrontado o imperador da época. Ela foi levada para ser julgada diante do imperador. O imperador ali querendo salvá-la, porque Eulália, essa adolescente, era uma adolescente muito bonita. Ele disse: olha, você não precisa negar Jesus, apenas se dobre diante dos deuses de Roma. E aí ele pediu para que trouxessem diante dela algumas estatuetas. Sabe o que Eulália, esta menina de 13 anos de idade, fez com as estatuetas? Ela pegou aquelas estatuetas e quebrou na frente do imperador. Com raiva, o imperador disse o seguinte: bom, já que ela tem 13 anos de idade, sentencio ela a 13 torturas. Vejam as torturas. Ela foi encarcerada, chicoteada, tiveram seus tecidos e despojos de carne arrancados com ganchos ou unhas de ferro, andou sobre brasas, os seus seios foram queimados, feridas esfregadas em pedras roxas, recebeu a aplicação de óleo fervente em algumas partes do corpo, derramado sobre ela chumbo fedido,
foi lançada numa fossa de cal, foi despida e colocada em barril com pregos, deixaram ela nua diante dos cidadãos de Roma, crucificada em uma cruz, e na cruz ela foi decapitada. E na Idade Média? John Wycliffe foi perseguido em vida, mas Deus não permitiu com que o Papa tocasse nele. Ele morreu, de acordo com ali a sua história, ele morreu por um derrame cerebral. Após a sua morte, tiraram seus ossos, depois de um tempo, tiraram seus ossos do túmulo e queimaram os ossos desse homem. Deus o preservou de ser morto, mas enquanto ele estava com vida, ele foi duramente perseguido por amor ao Evangelho de Cristo. John Hus, um discípulo de John Wycliffe, queimado vivo. Jerônimo de Praga, discípulo de John Hus, queimado vivo. Jerônimo Savonarola, enforcado e queimado. Martinho Lutero, Deus o livrou da morte, mas não tirou a perseguição. Até o seu último dia, Martinho Lutero foi duramente perseguido pela Igreja Católica. João Calvino, assim como aconteceu com Lutero, aconteceu com João Calvino. Ele não morreu queimado, mas durante sua vida ele foi duramente perseguido. William Tyndale, ele foi estrangulado e queimado. Sabe por qual motivo, irmãos? Por traduzir a Bíblia para o inglês. Pastor Richard, juntamente com a sua esposa, eles viveram em um país comunista. E neste país eles foram duramente perseguidos. Este pastor, chamado Richard, juntamente com a sua esposa, eles foram presos e torturados pelos soldados. Conta-se no seu livro Torturado por Amor a Cristo que um dos soldados esfolaram seus pés. Seus pés foram esfolados e o obrigaram a andar sobre pregos pontiagudos. Ele, juntamente com a sua esposa, sobreviveram a este período de tortura. E ele escreveu um livro, Torturado por Amor a Cristo. Irmãos, chegando em nossos dias, e em nossos dias esta geração é conhecida como a hipermodernidade, ou a geração da era digital. Nós vivemos em uma era onde a ciência evoluiu, o conhecimento evoluiu, onde nós temos tecnologia suficiente para fornecer comunicação e informações para cada um de nós. Neste tempo, neste exato momento, existe perseguição? Nessa geração que se orgulha pela sua sabedoria, inteligência e ciência, filosofia, até que ponto o seu amor iria aprender? Você estaria disposto a passar por tudo isso por Jesus? Muitas vezes nos orgulhamos, irmãos, pela liberdade religiosa que nós temos. Mas por que neste exato momento nós não estamos presos, torturados? Porque muitos aqui não estão sendo levados para um lugar para serem martirizados? Antes eu me orgulhava, irmãos, me alegrava com a liberdade que nós temos. Mas note este texto. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porque é, pois, que a perseguição, em grande parte, parece adormecida? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião em que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias tristes de seus apóstolos.
É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem grandes verdades da palavra de Deus, tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca verdade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Por que neste exato momento não estamos presos, irmãos? Por que neste exato momento não estamos sendo torturados por Jesus? Porque ainda nós não passamos por um reavivamento. Eu quero encerrar esta mensagem mostrando esta imagem. Meu irmão, pode vir. Irmãos, para vocês, o que é, aonde que nós podemos encontrar aqui o verdadeiro cristianismo? Nós tratamos Jesus por coisas tão simplórias. Enquanto eu preparava esse sermão, eu caí em lágrimas. Sabe por quê? Porque eu reconheci que ainda não estou disposto a morrer por Jesus. Irmãos, nós precisamos sair disso daqui, irmãos. Porque a nossa igreja está recheada de programações. Precisamos sair disso daqui. E precisamos voltar para isso daqui. É por isso, irmãos, que eu tenho orado para que Deus traga para a nossa geração a perseguição. Que Deus traga para o nosso país a perseguição. E pela graça de Deus, amanhã eu terei o privilégio de tratar com vocês, irmãos, sobre este tema aqui. A grande tribulação. Então, se você quer se preparar, irmãos, para esse grande evento que ocorrerá na terra, não perca o tema de amanhã. Amanhã eu irei trabalhar sobre a grande tribulação. Porque esta igreja brasileira, que muitas vezes despreza os mandamentos de Deus, terão que padecer debaixo de perseguição. Como é que está sendo a sua fé, irmãos, hoje? Joilson, deixa essa imagem aqui. Talvez eu esteja falando para irmãos que ainda não têm comunhão com Deus, que desprezam a oração e ao estudo da Bíblia. Enquanto muitas vezes nós nos levantamos, irmãos, e vamos para as nossas casas em meio à pregação, há muitos cristãos que estão sendo torturados nesse momento. Enquanto muitas vezes nos recusamos a louvar a Deus, há muitas mulheres que estão vendo seus filhos serem mortos por amor a Jesus. O que precisamos fazer, irmãos? É cair de joelhos e dizer: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Irmãos, se você sente essa necessidade, porque eu sinto, e você quer renovar uma aliança com Deus, dizendo: Senhor, me prepare para a perseguição, me prepare para ser um mártir pelo teu evangelho, eu quero que você venha aqui à frente. Eu já estou aqui porque o meu maior desejo é ser um mártir por Jesus. E o seu? É ser também? Uma das orações mais difíceis que eu já fiz foi pedir: Senhor, traga para a nossa nação a perseguição. Irmãos, eu tive uma experiência com esta igreja aqui, e foi com base na experiência que eu tive nesse ano que eu resolvi pregar essas duas mensagens, porque eu creio que muito em breve Deus vai trazer a perseguição para este lugar. E você quer se preparar para ser um mártir por Jesus? Não perca o tema de amanhã, a grande tribulação. Nós precisamos voltar para as nossas casas. Olhe bem para essa imagem novamente. Essa segunda parte aqui, onde está escrito Jesus,
nós achamos que isto é cristianismo. Mas se um Marte ressuscitasse e visse a nossa igreja, eles sentiriam vergonha. Porque para eles, aquilo ali de cima é cristianismo. E nós precisamos voltar para as nossas casas. Senhor Deus e Pai, nós desfrutamos da liberdade, Senhor, religiosa aqui no nosso país. Mas até que preço, Senhor, temos essa liberdade? Porque ainda, Senhor Deus, ainda não estamos presos, sendo torturados e mortos, Senhor. É porque ainda somos mundanos. Ainda, Senhor, não vivemos o puro cristianismo, Senhor. A tua serva diz que no exato momento em que a igreja passar por um verdadeiro reavivamento, reacenderão as fogueiras de mel, Senhor. Senhor, aqui estão pessoas que irão experimentar perseguição. Aqui tem mães que verão seus filhos serem mortos por amor à verdade. Aqui tem jovens, Senhor, que darão suas vidas por amor ao teu nome, Senhor. Nos dê esta coragem, Senhor. A mesma coragem que habitou nos mártires. Perdoa-nos por muitas vezes temos negado o Senhor por tão pouco. E nos ajude a viver o verdadeiro Evangelho. Não importando se seremos odiados ou não. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.